A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada. Por que ela é diversificada? Ela é diversificada porque existem várias tribos indígenas, vários povos de várias tribos diferentes. E essas tribos diferentes fazem com que eles tenham culturas diferenciadas de um povo para outro povo, certo? Ao contrário do que algumas pessoas pensam que todos os indígenas são iguais. Não. A cultura indígena ela pode variar de um povo para outro. Antes da colonização, os índios que habitavam o território, que hoje é chamado Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, ainda não tinha um nome chamado Brasil, mas eles encontraram aqui uns povos diferentes, e esses povos eram os índios, os verdadeiros donos da terra. Tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram organização social, ou seja, eles tinham algumas coisas em comum e outras não. A organização social era muito parecida. A forma como eles trabalhavam, a forma como eram divididas as tarefas dentro da tribo, que era baseada no coletivismo. Então, todas as tribos indígenas tinham isso em comum, a coletividade, a união, onde todos trabalhavam para todos. Não tinha uma política determinada, um governo, um estado, por isso não existia aquele que mandava mais, existia aquele que era respeitado por todos, mas não era aquele que mandava mais e que determinava o que cada um deveria fazer, pois todos tinham suas atividades já determinadas. Não existia moeda, tudo era na base de escambo, ou seja, na base da troca. As religiões que eles tinham eram as religiões politeístas. Politeísta quer dizer que quando acreditam em vários deuses. Na religião monoteísta a pessoa acredita em um Deus só. E na religião politeísta, que era que eles seguiam, era baseada apenas em elementos da natureza. Ou seja, eles acreditavam no Deus do sol, no Deus da lua, no Deus da chuva, no Deus dos trovões. Eles acreditavam em vários deuses. Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos em comum que consolidavam a cultura indígena como todo. Isso prova o que eu falei no slide anterior, que mesmo eles sendo de povos diferentes, existindo várias tribos diferentes, eles terminavam usando de uma cultura igual para todos. Qual era essa cultura em comum? O que é que eles utilizavam em comum? Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era bastante parecida entre esses povos. E o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescido da agricultura e de algumas plantas como mandioca, batata, milho, outras coisas que eles cultivavam nesse período. Então, todas as tribos indígenas, eles se baseavam nessa vida, no modo de vida de trabalho, que era aquela tarefa diária que eles tinham e que tinha que ser cumprida todos os dias. O modo de vida que era da caça e da pesca, trabalhavam na agricultura, e as divisões de tarefas era distribuída igualmente para todos. Nas aldeias, os indígenas realizavam diversas atividades, cada povo com sua organização social, ou seja, mulheres faziam tal coisa, homens faziam tal coisa, as crianças faziam tal coisa, o pajé fazia tal coisa. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Cada povo tem sua própria organização social para a realização das tarefas diárias ao longo de diferentes períodos do ano. E aqui nessas imagens a gente percebe que eles mesmo construíam os seus próprios objetos. Eu peguei uma aldeia como uma referência para a gente falar sobre essas tarefas que eles faziam diariamente. A aldeia Caiapós. Mas lembrando que, em relação às atividades,
as aldeias, as tribos, elas eram bastante parecidas. Então, na aldeia Caiapós, as mulheres eram responsáveis pela roça, ou seja, elas plantavam, elas colhiam, elas eram treinadas desculpa, porque saiu aqui um pouquinho. Elas eram treinadas para exercer atividades de agricultura. Os homens realizavam a caça e a pesca e produziam os objetos e ferramentas para a utilização dessa caça e dessa pesca. O pajé, que é o líder máximo em que todos respeitam pela sua sabiedade, por ele ter uma grande sabedoria, ele é o líder espiritual, ele tem conhecimentos medicinais, por isso ele cuida das doenças dentro da tribo através de ervas retiradas da própria natureza. As crianças, assim como as nossas crianças, brincam como qualquer criança normal. Porém, elas acompanham os pais nas atividades diárias para que eles possam aprender já como serão as tarefas que eles vão cumprir quando eles crescerem. E aí a gente se pergunta, os povos portugueses vieram para cá, tiraram os índios de suas próprias terras e alguns índios ficaram sem terra para viver. Porém, é necessário ter esse reconhecimento indígena porque eles são os primeiros povos da terra. Eles foram os primeiros povos que habitaram aqui a nossa terra. Eles foram encontrados aqui quando os portugueses chegaram. E nós temos um artigo, o artigo 231 da nossa Constituição, que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao governo demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, é direito do índio ter terra para viver, é direito do índio que toda a sua cultura seja preservada e é direito do índio que ele seja respeitado como tal. E aqui eu coloquei alguns brinquedos indígenas que são feitos por eles mesmos e que nós conhecemos também no dia a dia. Isso são culturas que deixaram para nós. Assim como eles deixaram gastronomia, o que nós comemos, peixes, frutos do mar, essa gastronomia que esses índios deixaram para a gente, assim também alguns brinquedos que nós utilizamos e que eles próprios constroem esses brinquedos. Aqui, essa primeira foto, nós estamos vendo uma cama de gato. Na foto abaixo é uma peteca, que é construído por eles mesmos. Na foto ao lado tem alguns outros brinquedos que são construídos por eles e alguns utensílios, objetos que eles constroem para utilização na sua tribo. E aqui abaixo nós temos um peão, que nós brincamos muito de peão, não é isso? E é feito exatamente por essas próprias crianças. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre o mundo indígena, certo? Fiquem com Deus, um grande beijo da Procarla.